uma terra fértil em nosso coração para essa mensagem, para essa palavra, para essa revelação. E o que Deus quer encontrar é coração com uma terra fértil para Ele. Glória a Deus. Então feche os seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Somente crer. Nós vamos chamar o irmão evangelista, o irmão Anildo, que nos transmita algo da parte do Senhor aos nossos corações. Tudo é possível, somente crer. Aleluia. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível, somente crer. Esse é o evangelista Anildo, da igreja em Chapecó, e ele está conosco fazendo um trabalho aqui de evangelismo nesta cidade, nos Gideões, né? Tenha liberdade, se quiser cantar, você canta, fique à vontade, tá bom? Nós estamos aqui porque cremos. Cremos em toda a palavra. Amém? E aproveitando que estamos em pé, eu convidaria os irmãos a abrir a palavra em João 14. João 14 e o verso 13. A Bíblia diz assim, João 14, 13. Tem um título para a leitura, na minha Bíblia, eu estou usando aqui uma Scofield. O título dessa leitura é O Privilégio na Oração, ou Novo Privilégio na Oração. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós temos lido a Tua palavra e é somente até aqui onde o homem pode chegar. Agora pedimos que o Senhor desça, abençoe, fale em cada coração. Ajuda-nos, ó Pai. Nós esperamos em Ti nessa hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? O profeta diz que quando viemos à igreja, a casa de Deus, é um investimento que nós estamos fazendo. Tem muitas pessoas que aplicam o dinheiro em várias áreas, vários setores, fazendo um investimento.
esperando colher algo lá na frente, né? Ninguém investe um valor, um dinheiro, vamos dizer, um capital, ninguém faz investimento para perder. E irmão Brana diz que ao virmos na igreja, nos assentar, ouvir a palavra, é um investimento que estamos fazendo também. E tem um sonho que uma pessoa teve um dia, um senhor, era um homem de vamos dizer, muitas possessões aqui na terra. Ele estava servindo a Deus da maneira que dava, né? Da maneira que, vamos dizer, quando tudo ficava de acordo, assim, hoje eu posso, tudo está, vamos dizer, me ajudando. Aí na igreja eu vou. Mas no dia que tivesse que fazer um empenho, um esforço, aquele esforçozinho a mais, aí não, hoje não está dando. E aí ele teve um sonho, e nesse sonho ele morreu, e foi para o céu, chegou, né? Chegou ali, aí o anjo ali olhou os nomes e tal, vê onde seria o lugar dele. Ele disse: você pode me acompanhar? Eu vou mostrar a sua moradia aqui. Aí, como sempre ouvimos falar aqui de ruas de ouro, muros de cristais e palácios e aquelas mansões celestiais preparadas, né? O profeta, ele chega a dizer que ela já está pronta, os anjos contemplam extasiados, admirados. Anjo, pensa bem, anjo que é acostumado a ver beleza. Eles olham para aquilo que está preparado para alguém desfrutar daquilo e ficam extasiados, vamos dizer, perguntando um para o outro: olha, veja que beleza, quem são os que vão habitar aqui? Se você quiser saber quem vai, é só você olhar para o lado aí, ó, tá aí, ó, tá aqui, ó. Estamos aqui, ó. É nós, é para nós. Os anjos estão contemplando aquilo que eu e você, pela graça, vamos desfrutar. Amém? Então, ao virmos aqui, nós estamos aqui, já deixa eu chegar no final do sonho do irmão. Quando chegou no primeiro já, ele olhou e já, vamos dizer, caiu o queixo, né? E já foi dobrando para entrar. O anjo disse: não, continua, logo depois. Ele pensou: puxa vida, mas devia ser esse, né? E conforme foi andando, foi diminuindo, vamos dizer, a categoria, né? Foi baixando, foi indo, foi diminuindo, menor, vamos dizer, um material mais simples, e foi indo, acabou a rua de ouro, foi, vamos dizer, para o asfalto, e acabou, foi para o calçamento, se podemos dizer, é só uma simbologia, né? E foi para a estrada de chão, e foi indo, e foi andando, e a coisa foi diminuindo, até que lá, cada uma que ele queria entrar não era para frente, mas ele olhou e a coisa ia diminuindo, até que chegaram num lugar que tinha ali, vamos dizer, 4 estacas e uma loninha preta. O anjo disse: o senhor pode ficar à vontade, pode desfrutar, está aqui o teu lugar. Ele disse: não, tem coisa errada, em algum lugar alguma coisa está errada. Anjo, você tem ideia de quem eu era lá na terra? Você não tem ideia, ou você pode fazer uma ideia de como as pessoas me chamavam. Tinha que marcar horário para falar comigo, não era bem assim. Eu era, vamos dizer, no ditado hoje aí fora, o cara. Eu era o cara lá, e agora, como que é esse assunto? Aí o anjo diz: é que quando lá a pessoa está orando, está jejuando, vai na igreja, vai no culto de oração, vamos dizer, vai na escola dominical, está envolvida com as coisas de Deus, é material que está mandando para cá. O material chega e a gente vai construindo aqui. E infelizmente o que você mandou é o que deu para fazer, isso aqui. Aí o que vai esperar, né? Isso era só um sonho, mas já dá para nós tirar uma lição daqui, né? Era só um sonho, então ele acordou e, por certo, passou a ser um homem mais dedicado, né? E ali no Amazonas, um dia eu falando com o pessoal ali, eu falei: bom, então, tal hora, tem culto ali, vocês vão ir no culto, né? Se Deus quiser. Eu falei: não, mas não é uma resposta boa essa, você vai no culto, se Deus quiser. Será que Deus quer que eu e você venha num culto na igreja?
Ou será que por algum motivo ele não quer que alguém de nós venha? Porque o profeta diz que quando nós temos o Espírito Santo, nós não vemos a hora dessas portas se abrirem para chegar e estar aqui, para estar em companheirismo em torno da palavra. Então, será que Deus quer que nós venha na igreja? Aí eu falei, eu não gostei dessa resposta. Se Deus quiser, eu vou estar no culto. Mas eu quero falar sobre um assunto aqui, eu daria um pequeno título, Fazendo a Vontade de Deus. Nós sempre estamos buscando qual é a vontade de Deus, amém? Para quê? Para não dar nenhum passo errado, porque se não for da vontade de Deus, pode que nós olhe e se cumpra algo que está na Bíblia. O teu caminho não é o meu caminho, o teu pensamento não é o meu pensamento. Há caminho que para o homem, ele olha, ele diz, não, é por aqui. Ele está vendo aquele caminho como uma avenida bem larga, bem pavimentada, bem iluminada, mas é o caminho do homem. É o plano do homem. É a ideia do homem. E o homem vai, não sabendo que depois da curva, a morte pode estar esperando. E se ele buscasse a vontade de Deus, Deus apontaria para uma outra direção. Amém? E nós vamos ver nisso que quando Deus, ele havia falado com Abraão, e lá pelas tantas, por Abraão, todos nós conhecemos que Abraão levou o sobrinho Ló, mas chegou um ponto que ele tinha que se separar de Ló. Os pastores dele estavam tendo alguma desavença ali no campo, e Abraão chegou e disse, Ló, você pode escolher primeiro. Aqui é que está, irmão, quando Deus, ele colocar algo dentro do teu coração, quando Deus está te dirigindo a você fazer algo, quando você está na vontade perfeita de Deus, e você sabe disso, você deixa o outro escolher primeiro. Por quê? Por que Abraão deixou com que Ló escolhesse primeiro? Porque Abraão sabia que aonde ele escolhesse seria o lado errado, ele ia tomar outra direção. Para o lado que ele escolhesse, então, quer dizer, tio, que eu posso escolher primeiro. O senhor não quer escolher? Não, meu sobrinho, pode escolher você. Olhou para um lado, areia, pedra, vamos dizer, nada de vegetação, não dá para ver nada de fonte de água. Olhou para o outro lado, pastagens e fonte de água. E ele falou, posso escolher? Pode. Eu vou para cá. Pode ir. Parece que agora tudo estava ao contrário. O gado gordo, a ovelha gorda, a fonte de água estaria desse lado. Para o outro lado agora, olha o que restou ali. Mas era ali que Elohim estava abençoando, era ali que a mão de Deus estava abençoando ali. E o importante é que Ló, ele não foi direto, desarmou a tenda daqui e já armou em Sodoma e Gomorra. Ele armou uns metros para cá. Ficou um tempinho por ali, de repente desarmou, armou mais perto, e quando viu, estava lá dentro. Quando viu, já estava com a tenda armada lá dentro. Amigo de todo mundo, já bem conhecido, mas lá naquele deserto, lá tinha um homem, tendo a visita de Elohim. Amém? Então, fazendo a vontade de Deus, olha a nossa leitura. Olha a nossa leitura. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. É maravilhoso, né? Então aqui dá para entender que qualquer coisa que você pedir, ou eu pedir, será feito. Não é assim que dá para entender? Mas o que nós devemos fazer é tomar todo o conselho de Deus. Todo o conselho. O que é isso? Toda a palavra. Vê o que mais a palavra de Deus diz a respeito desse pedir tudo o que quiser e vos será feito. O que mais que tem de Bíblia para isso? Muito bem, a leitura diz, tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei. Verso 14, se pedirdes alguma coisa em meu nome, novamente, eu o farei. Muito bem. Então agora eu vou pedir algo, porque está escrito que tudo o que pedir será feito. Senhor,
Eu não vou com a cara do vizinho. A vizinha me disse as coisas que eu não gostei. Senhor, que ele erre o pé da escada e que ele quebre a perna para ele aprender o que é bom, Senhor. Está escrito aqui tudo o que pedi meu nome, e eu peço em nome de Jesus. Senhor, que a vizinha unja uma pedra ali para ela dar com a unha ali e arrancar metade, Senhor. Porque o que ela fez para mim, está escrito aqui. Será que essa oração é respondida? Porque aqui disse tudo o que pedi, e eu estou pedindo alguma coisa. Numa denominação, ali havia um círculo de oração, e de tempo em tempo a troca da dirigente do círculo de oração das senhoras. E aí, claro que tinha concorrente, né? Elas iam ter que votar entre o círculo de oração, votar quem ganharia para o próximo ano. Aí, uma delas foi para a oração. Senhor, estou em tuas mãos, vai ter essa eleição, me ajuda, Senhor. Eu quero sair com a vitória. Abençoa essas irmãs, Senhor, a votar no meu nome, e que a outra saia derrotada, envergonhada, Senhor. Muito bem. Então, agora vamos para a carta de João. 1 João 5,14. E eu quero falar sobre fazendo a vontade de Deus. O irmão Brana diz, eu falo uma palavra, as pessoas riem. Eu falo outra palavra, as pessoas ficam preocupadas. Eu digo outra palavra, as pessoas choram. Então, até agora nós rimos. É maravilhoso, é uma descontração. Mas olha agora, 1 João 5,14. Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aleluias! Por isso que tem muita oração que não é respondida. Por quê? Pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal. Não é isso que Deus quer. Não é isso que a vontade de Deus não é isso. E a pessoa está orando e insistindo e não vai receber. Nós olhamos uma escritura, tudo que pedir meu nome eu farei. Mas agora, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém? Aleluias. Glórias a Deus. Então, essa é a confiança que temos nele. A vontade de Deus em nossa vida é um canal para que a fé possa operar por esse canal. Amém? Agora, o que nós temos que nos dar conta, irmãos, é que entre a nossa vontade própria e a vontade de Deus, elas estão em paralelo, uma do lado da outra. A vontade de Deus e a tua vontade, e a minha vontade. O mais difícil agora é buscar entre essas duas vontades que estão ali, qual é a de Deus e qual é a minha. Qual é a tua vontade? O que você quer fazer? Mas qual é a vontade de Deus? Por isso, muitas pessoas dão passo errado. Porque Deus tem a vontade perfeita e a permissiva. Pregando por aí, tem mulheres que dizem assim, quando falamos que ela não pode pregar, elas dizem, mas eu tenho chamado. E aí eu digo, e a Bíblia diz que não. O autor da palavra diz que não. Quem foi que te chamou? Ela diz, mas eu sinto o chamado, e estou sendo abençoado, e falo em língua estranha. Quando estou pregando, me arrepio, o povo chora, e eu pulo e salto que nem um gato, e então Deus está no assunto. Não, está na vontade permissiva. Está na vontade permissiva. Aí eles usam e dizem, mas até uma mula falou, até uma jumenta, mas falou com um falso profeta.
falou com um falso profeta. A mula estava vendo o que ele não estava vendo. Então, nós temos que ver qual a vontade de Deus. E então, entre a nossa e a de Deus que estão ali, de que maneira podemos fazer? Bem, eu quero ler aqui a mensagem, ouvi, mas agora vejo. É no parágrafo 58, um assunto que o irmão Brana vai trazer sobre alguns irmãos. Ouvi, mas agora vejo 58. Olha só. Alguém chegou há não muito tempo atrás, um grupo de homens, alguns deles estão ouvindo nessa noite. Eles me disseram, eu continuei dizendo a eles, irmãos, vão em Kentucky? Eu quero que vocês se atenham bastante aos detalhes do que o irmão Brana vai dizer. Irmãos, vão em Kentucky que tem petróleo ali embaixo. Eu sabia que tinha petróleo, eu tinha visto em uma visão. Bem, o irmão Demas e outros, eles não foram e passou um longo tempo. Algum tempo depois, eles disseram, depois que o Texas, um outro estado, veio e já estava começando a explorar o petróleo, eles disseram, irmão, agora nós vamos descer. Eu disse, os irmãos deveriam ter ido há muito tempo atrás, mas vocês não foram. Demas disse, eu cometi um grande erro naquilo por não fazer aquilo, irmão Brana. Eu disse, se o irmão tivesse descido lá, tudo aquilo era seu. Bem, eles não deram ouvidos a isso. E antes de sairmos aquele dia que estávamos almoçando, o Espírito Santo me mostrou uma grande fenda na terra e ali estava cheio de petróleo, que flui em Kentucky, e aquele é o lençol principal. E os que os outros estavam extraindo eram pequenos lençóis, não tinham, nem sabiam onde estava aquele, mas eu sabia onde estava. Então eles saíram para procurá-lo, disseram, irmão Brana, olha aqui, ó, irmão Brana, desça junto conosco e nos diga onde está o poço de petróleo. Eu disse, não, não, não e não, eu não vou com vocês. Veja, nós não usamos o dom de Deus para comércio, não. Ele poderia me dizer onde aquilo estava, porém eu não tenho nenhuma necessidade disso. Eu não teria nem mesmo fé para pedir aquilo. Nem fé para pedir. Está vendo? Se eu tivesse necessidade, eu creio que se eu perguntasse, ele me diria. Mas primeiro, você tem que ter, antes de pedir alguma coisa a Deus, você tem que ver qual o seu motivo e seu objetivo. O motivo e o objetivo devem estar correto, para então pedir a Deus. Se você tem motivo e objetivo, você pede e Deus responde. Porque é a vontade dele. Amém? Você tem que ter razões para isso. Deus não lhe dá essas coisas só porque você pede. E você não pode pedir com fé, a não ser que haja um verdadeiro objetivo naquilo. Um homem pobre, muito assim, uma vida difícil, mas um cristão, tremendo cristão, dedicado nas coisas de Deus, levando uma vida humilde lá num lugar longe da igreja, com a esposa, vários filhos, não perdia culto. Era um dos primeiros a chegar na igreja, um exemplar, um exemplo. E começou a orar, Senhor, olha a necessidade do teu filho. Dia de chuva, viemos com a roupa dobrada até na canela, o calçado na mão, para achar uma poça d'água perto da igreja, para se lavar e pôr o calçado. Dia de poeira, a gente vem engolindo poeira até aqui e volta. Senhor, me abençoa com fusquinha, Senhor, nem que seja um fusquinha branco, Senhor, de preferência, é o meu gosto, Senhor. Me dá um fusquinha branco. Tá bom. Foi orando, pastor, me ajuda em oração, para Deus me dar um fusquinha branco, pastor. Aí entraram em oração e de repente deu algum negócio por ali e tal, e o homem conseguiu o fusquinha branco.
Oh, que alegria! Que alegria! Antes, vamos dizer, o culto era às 5, tinha que sair às 3 de casa para chegar. Agora não, agora daria para sair mais próximo do horário. A esposa se arrumou as crianças, quando já estava chegando perto do horário. E aí, querido, vamos? Eu disse, meu bem, olha a poeira que está. Ontem ainda eu estava lavando e olha como que está o fusquinha. Querida, não, hoje tu vai com os curumim hoje, lá no Amazonas é curumim, eu estou pegando, né? Vai você com as crianças e eu vou ficar, eu quero passar um preteadorzinho aqui no pneu para ficar mais bonito, e daí sábado que vem, sim, sábado nós vamos. E até lá dá uma chuva e daí fica tudo bem, né? Tá bom. Ela foi, voltou, a pé, e o fusquinha branco na garagem. Aí no outro sábado, quando deu ali umas 10 da manhã, deu um chuvão, e virou um lamaçal. Ela se aprontou as crianças, e aí, querido, vamos? Olha a condição que os carros passam aqui, ó, olha como que estão. E o fusquinha tá brilhando. Não vai dar, querida, não. Sinto muito, mas não, eu não vou colocar o meu Fusca no barro. Passei a semana inteira lustrando ele. Ela foi e o pastor disse, irmã, cadê o nosso irmão, teu esposo? Ela disse, pastor, o negócio é o seguinte, pelo que eu vi, vamos orar para Deus tirar o Fusquinha dele. Porque enquanto ele tiver aquele Fusca, está complicado. E foi passando. Aí perde a primeira ceia. Irmão, perder um culto é um grande prejuízo. Se o diabo conseguir tirar um de nós de um culto, é mais fácil tirar do segundo. Quando o diabo conseguir colocar alguma coisa e te tirar da primeira ceia, é mais fácil você perder a segunda ceia. Aí lá pelas tantas, eles foram para a oração. Senhor, trata com o nosso irmão ali da maneira que precisa, Senhor. Trata com ele. Aí a coisa foi de mal a pior e de repente teve que dar o fusquinha em conta. Aí no próximo sábado estava no culto. Voltou para a igreja. Irmãos, tem pessoas, tem cristãos que Deus não pode abençoar como Ele gostaria de abençoar. Porque a pessoa vai ficar todo atrapalhado com aquela bênção. Então toma cuidado com a bênção. Não queremos a bênção? Queremos, mas toma cuidado com a bênção. Não podemos ficar descuidados e olhar para a bênção, nos enrolar, nos amarrar com a bênção e esquecer do dono da bênção. Amém? Porque a vontade dele, a vontade perfeita é nos abençoar, mas que estejamos ouvindo a sua palavra. Que isso não venha a ser um tropeço, um atrapalho. Amém? Você tem que ter razão primeiro para depois pedir aquilo. Amém? Veja, se você deseja ser curado, qual é a razão que você tem para ser curado? Porque tem pessoas que, vamos dizer, bebeu a vida inteira, fumou a vida inteira. Quando o médico diz, para você não tem mais jeito, eu vi falar dos crentes, então agora tem um vizinho meu ali que crê, diz que o pastor dele ora, e tem um irmão lá que ora, e busca a saúde restaurada para quê? Para continuar bebendo e fumando. Onde está o objetivo de ser curado? Veja, se você quer ser curado, qual a razão que você deseja ser curado? O que você está dizendo a Deus? O que você deseja fazer com a sua vida quando você for curado? Você está orando para Deus te dar um carro bom? Amém. Mas depois de ter um carro, será que vamos dar carona para alguém? Vamos buscar alguém para trazer para o culto? Vamos trazer um convidado para a igreja, ouvir a palavra de Deus?
aquilo que Deus te deu, se você compartilhar, Deus irá te abençoar muito mais. Amém? Você tem que ter um motivo e um objetivo. Eles têm que estar bem de acordo com a vontade de Deus. Então, quando a fé lhe é revelada, e Deus, por sua soberana graça, coloca aquela fé ali, então tudo está terminado. Você sabe que você vai pedir algo para Deus, que motivo e objetivo estão alinhados, você buscou que aquela é a vontade de Deus. Deus, vamos dizer, te mostrou aquilo, você está inclinado a fazer aquilo, e quando você pede, a resposta vem. Você vai receber. Está vendo? Então aqui agora eu quero ler 2 Reis 20, olha um motivo, um objetivo correto de um homem. E olha como há coisas que podem acontecer e você pode, com a tua oração, motivo e objetivo alinhado, correto, você muda uma circunstância. Olha só, 2 Reis 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, olha o que ele disse, assim diz o Senhor. Tinham assim diz o Senhor ali. Ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, mas olha o que ele tinha no coração para dizer a Deus, ó Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade. E se uma pessoa orar querer dizer isso para Deus, Deus sabe se é ou não é. Eu suplico que olhes que eu tenho andado diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Será que Deus responde essa oração? E sucedeu que nem havendo Isaías saído do meio do pátio, vem outro assim diz o Senhor agora, dizendo, volta e diga para Ezequias, capitão do meu povo, outro assim diz o Senhor, ao contrário daquele, o primeiro assim diz o Senhor, você vai morrer, mas diante de uma oração agora, olha o que ele diz, volta e diz, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei. Ei, glória a Deus, oração respondida. Mas por quê? Ao terceiro dia tu subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. E mais bênção vem, das mãos do rei da Síria vou te livrar. E a ti e a essa cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Agora, por que isso aconteceu? Ezequias, com um coração sincero, obteve um canal para a sua fé, para que a sua fé fosse respondida. E qual era o objetivo dele? Já que ele tinha um propósito no seu coração. Qual o propósito? Colocar a sua casa em ordem, conforme a palavra do Senhor. Toda vez que você tiver esse propósito de colocar a tua vida mais em ordem com a palavra, andar melhor diante de Deus. Hoje cremos que fomos melhor do que o ontem. Se houver o amanhã, nós queremos ser melhor do que hoje. A cada dia melhorando, essa oração é respondida. Esse desejo é o que agrada a Deus. Deus vai te abençoar. Amém? Agora, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é o desejo de Deus para a tua vida. A vontade de Deus é o desejo que Ele tem que se cumpra na tua vida. Amém? Agora, 3 perguntas. Pregador, o que fazer? O que dizer? E como fazer
para fazer a vontade de Deus, você precisa de revelação de Deus. Precisamos de revelação. E a revelação de Deus é fé. É fé, você tem fé na palavra, você tem fé em Deus, por isso, sem fé, é impossível agradar a Deus. Como vamos buscar a vontade de Deus para a nossa vida, não tendo fé? E mais uma coisa, quando nós estivermos orando, nós temos que ter fé no que nós estamos orando. Como pode eu estar orando a Deus e não tenho fé que eu possa receber aquilo que eu estou pedindo? Amém? Mas pregador, irmão Nildo, eu não tenho fé. Tenho, irmão Brana diz, você tem a fé está aí, você tem ela. Agora tem uma coisa, todos têm fé. A diferença é que alguns põem ela em ação e alguns não põem ela em ação. Mas a fé está aí. A fé está aí, você tem fé. Agora você precisa agir sobre essa fé. Chamar Jesus à cena e dizer, Senhor, está escrito, eu creio na palavra, o Senhor prometeu. E eu quero te dizer, nesse dia, nesse domingo à noite, não é um dia que o autor dessa palavra tirou férias. Não. Ele não dorme, ele não descansa, ele não para, ele não sai para uma viagem. Não, não faz isso. Porque aqui na palavra que nós cremos está escrito assim, eis que estarei convosco e em vós todos os dias, todos os dias, todos os dias. O autor dessa palavra, o qual nós cremos, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não é como uma operadora de celular aí da TIM, da Vivo, e às vezes a Oi tá oi, tchau, né? Você precisa e não tá mais. A Claro tá meio escura e a TIM enganei foi também, e a Vivo está meio morta, e você não consegue falar. Fora de área. O Senhor Jesus Cristo sempre está na área. Ele sempre está disponível. Seu ouvido está inclinado para ouvir a tua oração. Sempre está ao alcance. Você jamais tentará se achegar a Ele e Ele não está ali para responder. Porque na palavra está escrito, eis que o seu ouvido não está trancado para que não ouça, e nem a sua mão encolhida para que não possa responder e abençoar. E o que você veio buscar aqui nessa noite? O que você veio buscar aqui nessa noite? Qual o teu motivo e teu objetivo? Talvez aqui alguém em nosso meio, eu faz 1 ano já que não venho aqui, eu estive aqui a última vez, creio que nos Gideões passado, eu creio que foi. Então, quem sabe alguém aqui entre nós está enfermo, você está com uma necessidade, uma dificuldade, e eu não sei, mas Ele sabe. E eu te desafio nessa noite você sair daqui contando, testemunhando da tua vitória, da tua bênção, da tua libertação. Aquilo que você vem buscar, Ele tem para te dar, mas o motivo e o objetivo tem que estar alinhado com a palavra. Amém? Aleluias. Glórias a Deus. Olha a revelação, como nós vamos conseguir atender e estar na vontade do Senhor, Gênesis 4. Verso 3, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, para fazer a vontade de Deus, 3 coisas importantes devemos buscar.
Vocês que estão anotando, anote aí. Esses dias eu estava pregando lá em Getúlio Vargas, na abertura da reunião, na quarta-feira, e eu disse essas 3 coisas que eu vou falar agora. E um irmão gravou cada palavra. Lá no final do culto eu falei, qual é as 3 coisas? A primeira, o irmão disse todas elas, as 3, em sequência, certinho. Para fazer a vontade de Deus, você deve tomar em conta 3 coisas importantes. Primeiro, deve ser conforme a palavra de Deus. Essa é a primeira. Deve ser conforme a palavra de Deus. Segundo, deve ser no tempo de Deus. Às vezes nós pedimos, mas queremos agora. E não é agora. Deus vai responder no tempo dele, de acordo com a sua vontade. Terceira, deve ser conforme o programa de Deus. Porque antes da fundação do mundo, Deus já estabeleceu o seu programa. E agora as coisas vão acontecer de acordo com o seu programa. Amém? Mas, irmão Anildo, como eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Então aqui estão os 3 passos. Agora tem uma coisa, quando você for fazer algo, na dúvida, o que o profeta diz? Pare. Eu vou dar esse passo, mas eu tenho uma pequena dúvida, eu não tenho a total certeza, então para, então não faz. Por que dar um passo na dúvida? Esperando chegar onde? Dando um passo sem ter certeza. E há um ditado que diz que uma longa caminhada, um dia ela começou com o primeiro passo em algum lugar. Agora, se o primeiro passo foi dado, vamos dizer, de qualquer maneira, sem buscar a vontade de Deus, se Deus estava seguindo ali, como esperar que vai chegar certo lá no final? Então, primeiro deve ser conforme a palavra. Escuta bem isso, qualquer coisa que você for fazer, eu creio que isso irá nos ajudar nessa noite. Amém? Qualquer decisão, qualquer passo que você for dar, se tiver Bíblia contradizendo aquilo, é melhor você deixar. Vou dar só um exemplo, para nós entender melhor. A moça vai casar, aí ela quer casar, e aí ela conhece um rapaz lá do mundo, e aí ela quer casar porque se apaixonou, porque é isso, e quer dar esse passo, e não ouve o pai, e não ouve a mãe, e não ouve o pastor, e vai, parece, é por aqui mesmo. Aí eu pergunto, a Bíblia apoia? Não. Como andarão 2 juntos se não tiver em comum acordo? Ou vale para o rapaz também. E aí eu estava lendo uma mensagem em espanhol agora, que o irmão Brana, ela não está em português, é só inglês e espanhol, eu li no espanhol, e o irmão Brana diz assim, moça, aquele rapazinho lá do mundo, lá fora, por mais bonito que ele seja, elegante, tudo e tal, e belas palavras, e elogios para você, é pelo seguinte, ele quer te tirar do caminho do Senhor. E aí ele vem e ele diz, e ele é um mentiroso sendo usado por alguém que está ungindo ele para mentir para você, filha de Deus. Mas vale também para o rapaz, que o diabo pode usar uma moça lá fora. E a irmã Brana diz assim, ele para te enganar, ele faz um quadro assim, ó, não tem nada a ver, eu não estou entendendo agora, mas depois que nós estiver junto, aí depois você prega para mim, e aí você me ganha para Jesus, depois eu vou. O irmão Brana diz, é mentira isso. O irmão Brana diz, moça, rapaz, tome consciência disso, que isso poderá não dar certo ali na frente. Por quê? Ele diz que ele te ama tanto que não pode viver sem você, moça ou rapaz, então você deve dizer o seguinte, uma resposta cristã. Você me ama tanto, não dá conta de viver sem eu, então eu quero uma prova. Então você venha, ouça a palavra,
Quando ela descer em teu coração, você desce as águas, recebe o nome do Senhor Jesus Cristo, você vem para a ceia, você participa dos cultos, aprende da palavra, e aí então, lá na frente, quando eu estiver alinhado com a palavra, nos casaremos. Nos casaremos e seremos um casal feliz. Quando eu li isso, eu pensei, meu Deus, quanto passo errado então, né? Quanto passo errado. Que um cristão, uma cristã mesmo pode dar. Por quê? Porque é o desejo dele, é o desejo dela. É sério isso? É muito sério isso. Amém? Agora, se, quem sabe, pode ocorrer de depois de casado converter com o passar do tempo, dos anos, sei lá, mas é um passo arriscado. É muito arriscado. Então, agora nós vamos buscar, irmãos, adiantando aqui essas três coisas que falamos. Deixa eu voltar aqui e falar elas de novo aqui, só para nós pegar aqui. Então, primeiro, vamos ver se vocês guardaram. Qual que é a primeira? Eu quase não ouvi. Qual que é a primeira? Deve ser conforme a palavra de Deus. Não pode ter palavra contra aquilo que nós estamos querendo fazer. Segundo, qual é? No tempo de Deus. Terceiro, conforme o programa de Deus. Agora eu vou ler o que o irmão Brana falou para o irmão Green. Olha isso aqui, ó. Quando o irmão Brana começou a me falar sobre o assunto de eu me mudar para o Texas, do Texas para Tucson, Arizona, com a finalidade de iniciar uma igreja, ele pôde ver que eu estava passando por um tempo de muita adversidade. Eu pastoreava uma pequena igreja no Texas e também tinha um negócio muito próspero. Toda a minha família viveu e ainda vive ali. Não havia nenhum motivo para mim me mudar para um lugar de quase 1.600 quilômetros longe. Um lugar onde eu não conhecia ninguém a não ser o irmão Brana. Isso era tudo. Entretanto, o irmão Brana me disse que havia uma necessidade de abrir uma igreja ali. E se eu pudesse suprir essa necessidade. Olha isso aqui, ó. Muitas pessoas, acabei de ver isso na mensagem agora, de pessoas que não dava para se esperar. Não um crente novo, um crente já de um tempo de caminhada já. De repente, quando se sabe a notícia, já tinha carregado a mudança e já tinha ido embora. Não vai pedir um conselho do pastor? Não vai pedir, pelo menos, para o pastor orar sobre o assunto? Né? Quando vê, carreguei a mudança e fui. Por quê? Olha só, aqui, bem empregado, ganhando bem, a esposa ganhando bem, morando, não tinham casa própria, mas numa casa que não precisava pagar aluguel, ganhando bem mesmo, os dois. Uma vida tranquila. Mas, de repente, foi dado lugar a uma inquietação. Uma inquietação, colocaram a mudança no caminhão e se foram, longe. Chegaram ali, ele era para estar ganhando tanto lá onde ia. Quando chegou lá, caiu pela metade, que dava bem menos de onde estava morando. O quanto ela ia ganhar, deu tudo errado, não deu certo também. Tiveram que pagar aluguel e caro. Resultado, foram num mês, no outro mês carregaram a mudança e voltaram. Só que quando voltaram, não pôde ele voltar para o trabalho, nem ela para o trabalho dela, e tiveram que pagar aluguel. Tem pessoas que Deus está abençoando, e as pessoas tomam uma atitude que Deus só pode fazer uma coisa: perguntar por quê? Por quê? Por que isso? Eu não estou te abençoando, eu não estou te ajudando, não está tudo bem. Por que essa inquietação? Então há muitos passos errados, fora da vontade de Deus. Não busca, pelo menos um conselho pastoral.
pastor, eu penso em fazer isso, assim, assim. O que o senhor acha? Como o senhor vê esse assunto? Eu creio que se o pastor não souber dizer, vai ou não vai e tal, irmão, eu sei orar ainda, né? Eu ainda sei orar, eu vou orar. Vou te ajudar em oração. E aqui é uma questão de mudança. E ele está dizendo, o irmão Brana sabe que eu não tinha motivo nenhum para fazer essa mudança, e o irmão Brana dizendo, tenho uma necessidade, mas o que eu vou fazer lá? Estou sendo abençoado aqui. Agora, para fazer essa mudança, só tem uma coisa, tem que ser a vontade de Deus. Tem que ser a vontade de Deus. Eu, até um tempo atrás, pastor Jorge, eu pensava assim, que essa mensagem seria, irmão Marcos, eu pensava que essa mensagem seria pregada no mundo inteiro. Todos ouviriam dessa mensagem, e então viria o fim. E há uns 2 anos atrás que eu fui saber que não é. O irmão Brana, o profeta diz, não haverá tempo dessa mensagem ser pregada no mundo inteiro. Não haverá tempo. Todavia, essa mensagem chegará até o eleito. Ela vai chegar para o eleito. Por isso, às vezes, o eleito ele está por aí, nessa noite ele pode estar perdido em algum lugar por aí, ele não sabe, não tem nem noção dessa mensagem. E de repente, num desses dias dessa semana, ele vai sair de casa para vir aqui nessa festa, nos Gideões em Camboriú. E ali ele se deparará com alguém de nós que vai entregar essa mensagem para ele. Aleluias! Glórias a Deus! E eu creio que entre nós aqui, alguém de nós tem essa experiência vivida, experimentada. Você estava morando em tal lugar, você não sabe por que, você levantou acampamento, foi para outro lugar e a coisa não era ali, foi e andou, e andou, e andou, até você encontrar essa mensagem. Por quê? Deus tinha uma reunião marcada com você antes da fundação do mundo. Você não sabia, eu não sabia, mas chegou o dia que Deus foi movendo você, porque lá onde você estava, ninguém iria pregar essa mensagem, então Ele te trouxe até onde essa mensagem te alcançou. Amém? Porém, lá não tínhamos uma direção, um conhecimento, uma revelação da palavra e dessa mensagem. Mas agora, estando na mensagem, agora é diferente. Agora, cada passo deve ser certeiro, com a presença de Deus. Deus junto, Deus no assunto. Porém, antes, era moleza para sair daqui, vou para lá, vou tentar a vida aqui, vou ganhar mais lá. Não, lá não deu, agora vou para lá e tal. E eu creio que o diabo, ele podia, em tempos passados, jurar que esse aqui não vai, esse aqui não vai chegar. Quem sabe nesse ano, no ano que passou, nos meses passados, uma luta se apresentou na tua vida, dificuldades, problemas, e quando você olhou para aquilo, o diabo estava ali, vamos dizer, esfregando as mãos e dizendo, ela vai parar, ele não consegue, ele não vai adiante, mas ele estava enganado. Olha você aqui nessa noite, olha você aqui, ó. Olha você aqui, ó. Quem sabe o diabo já olhou dizendo, o Anildo não passa daqui, ele não vai adiante. Olha eu aqui nessa noite, eu estou aqui, você está aqui. E com uma certeza em nosso coração, eu sou um eleito. Você é um eleito, você é uma eleita. Aleluias. Deus tinha uma audiência, uma conferência, uma audiência marcada com Moisés. Em qual escritório? Lá no deserto, numa sarça ardente. Moisés não sabia. E de repente, um homem que já estava lá no Egito, um homem lá, vamos dizer, um dos grandes do Egito, e as coisas aconteceram de maneira que um dia ele foi até naquele escritório no deserto, na sarça ardente. Teve uma experiência com Deus. Amém? Aleluias! E se você vem buscando a tua experiência com Deus, quem sabe nessa noite você se chegará diante da sarça ardente, nessa noite. Mas irmão Anildo, eu já venho trilhando, está muito bem. Mas o irmão Brana diz, você tem que ter a tua experiência experimentada.
Nessa noite, se eu parar e começar a contar o meu testemunho, a minha experiência, você poderá se alegrar, chorar, aplaudir o Senhor, mas quando o culto terminar, ela é a minha experiência. E eu quero saber da tua experiência. Qual é a tua experiência com Deus? Aquela experiência que você sabe que você esteve na presença de Deus. E quando vier os problemas, as adversidades, e aquela voz dizendo que você não é eleito, você não é uma eleita, você poder dizer, mas aquele dia eu tive a minha experiência. Aquele dia, o irmão Brana diz, uma experiência cara a cara com Deus, face a face, Deus estava ali. E quando foi que isso aconteceu com você? Eu sei quando aconteceu isso comigo. E foi aqui em Balneário Camboriú que aconteceu isso. Eu disse, como é que essa coisa tão tremenda vai acontecer, irmão Brana? Eu queria saber se essa é a vontade de Deus para a minha vida. Depois de alguns dias, o irmão Brana me disse dessa forma. Havia um lugar de águas perigosas e um capitão ia com seu barco, navegando à noite. As pessoas que viajavam no barco perguntavam se ele estava entrando pelo lugar correto. O capitão disse, sim. Vocês estão vendo aquela luz vermelha lá? Eles disseram, sim. Ele lhes disse, olhe agora, e manobrou o barco para fora do seu curso. Aquela luz se converteu em 3 luzes vermelhas, como essas que hoje usam nos aviões. Caso formem uma só linha, então eles sabem que estão descendo no lugar correto. O capitão voltou a dizer, olhem outra vez para as luzes, e voltou a virar o barco até que as 3 luzes se tornaram uma só luz vermelha. O irmão Brana me disse, irmão Green, tudo o que você precisa fazer para conhecer a vontade de Deus é alinhar essas 3 luzes vermelhas. Depois ele me explicou qual eram as 3 luzes. Se vocês quiserem anotar, vocês que estão anotando, é muito importante isso aqui agora. Depois ele me explicou qual eram as 3 luzes. Ele me disse, olha só. Primeiro, se Deus quer que você faça alguma coisa, em primeiro lugar, deverá estar em acordo com a palavra de Deus e não haverá escritura que contradiga. Vou repetir. Se Deus quer que você faça alguma coisa, é a primeira luz que vai se alinhar. Se Deus quer que você faça alguma coisa, em primeiro lugar, deve estar em acordo com a palavra de Deus e não haverá escritura que contradiga. A escritura está dando apoio para isso. Amém? Vamos para a segunda? Aí aqui o irmão Brana agora ele vai seguir, antes de entrar na segunda, ele diz, você quer ser um missionário? Saia pelo mundo, pregue o evangelho. Qualquer coisa que você queira fazer, se não há nenhuma escritura em contrário, então você tem a primeira luz vermelha. A Bíblia disse, ide e pregai o evangelho. Amém? Porém, se a palavra está em sentido contrário, então isso não pode ser a vontade de Deus. Você quer se casar? É algo muito bom se casar. Porém, se você vai fazê-lo com um incrédulo, então esse livro, a palavra, está em contrário disso. Está contra isso. Desse modo, você não poderá estar casado legalmente com alguém, porque a palavra está dizendo que não. Penso que vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Se essa palavra está em contrário ao que você quer fazer, então nunca será a vontade de Deus fazer isso. Segunda luz. Achamos a primeira, qual é? Não pode ter Bíblia contra. É de acordo com a palavra. Segunda luz vermelha. Acerca da segunda luz vermelha, o irmão Brana me disse, irmão Green, eu gostei muito disso daqui. Se Deus quer que você faça algo, Ele te dará o desejo para você fazer.
Olha agora, isso aqui, eu me maravilhei com isso daqui, ó. Ele te dará o desejo para fazer. Em outras palavras, não será outra pessoa que virá e te dirá: irmão Green, eu creio que você deve fazer tal coisa. Você entendeu? Não é ninguém que vai chegar e dizer que você tem que fazer. É Deus que vai colocar esse desejo no teu coração. Eu não vou chegar e dizer para você: você deveria fazer isso, você iria acertar em cheio. Não, eu disse para você. Quando é Deus, Deus colocou esse desejo. Amém? Mas Deus mesmo te dará o desejo. Primeiro, tem que estar de acordo com a sua palavra. Segundo, Ele te dará o desejo para fazer. Então, você já tem alinhada as duas primeiras linhas. As luzes, primeiras duas luzes vermelhas. Agora, olha isso. Acerca da terceira luz vermelha. Isso aqui está te ajudando? Não, eu creio que eu não vou falar da terceira. Amém? Não? Vamos falar? Está te ajudando? Para mim, falar da terceira tem que dar um glória a Deus, mas bem forte, senão... Não, ainda não. Ainda não. Dá para melhorar esse glória a Deus. Vamos dizer mais um glória a Deus de alma? Glória a Deus! Amém, aleluia. Agora eu vou dizer. Amém. Agora me animou. Acerca da terceira luz vermelha, parece ser a mais difícil de fazer se alinhar. Porém, na verdade, ela é a mais fácil. Se você sente que Deus quer que você faça algo, a palavra de Deus não está em contrário a isso, então as circunstâncias vão permitindo que isso aconteça. Você não vai forçar nada. Não precisa ter culto das portas abertas e tarde do descarrego e não, corredor com sal grosso, não, nada disso. Não precisa fazer campanha, corrente, novena e abrir as portas. Não é dessa maneira. Que negócio é esse de porta fechada? O diabo não tem nem a chave da porta dele. Jesus desceu lá e tomou dele as chaves da morte e do inferno. Lá na denominação tem que fazer a novena, a corrente, a campanha, um voto, que as portas estão tudo fechadas. Mas para o cristão, o eleito, o genuíno, filho e filha de Deus, nascido de novo, quando ele tem motivo e objetivo correto com a palavra, e é a vontade de Deus para a tua vida, você pede e ele responde. Amém? Aleluias! Então, olha aqui, ó. Se você sente que Deus quer que você faça aquilo, a palavra não está em contrário. Primeira, né? Ele colocou o desejo, a palavra está te apoiando, então você não vai precisar chegar ali, meter o pé na porta e forçar, e cadê a chave? Não é essa, é aquela, e cadê uma marreta para abrir? Está errado, desalinhou as luzes. Não estão se alinhando. Para dar certo isso tem que forçar. Então não é a vontade de Deus. Agora eu vou ler completo como que é então. Se você sente que é a vontade de Deus, está de acordo com a palavra de Deus, as circunstâncias vão permitindo que aconteça naturalmente. Amém? Deixe-me vos dar um exemplo. Eu estive ali na escola acompanhando uns jovens que queriam ser missionário. Eles estudaram para ser missionário, mas para ser um missionário, para ser um evangelista, não se aprende lendo um livro, outro livro, uma apostila. Não é assim. Para ser missionário, para ser um evangelista, só tem um jeito. Tem que pegar um folheto, uma literatura, a Bíblia, e tem que sair e pregar para alguém. É ali que vai sendo formado nele. É ali que Deus vai moldando, trabalhando, abençoando e abrindo as portas. Um jovem chegou para o pastor de manhã cedo e falou: pastor, dá uma olhada no meu olho, está inchado, está vendo? Estou vendo. Passei a noite chorando de amor pelas almas perdidas ali fora. O pastor disse: pois é. E tu está aqui lamentando e elas estão chorando, estão lá fora morrendo ainda. Por que você não vai pregar para elas?
Amém? E esses aqui, eles fizeram um curso de missionário. Eles tinham esse desejo. Havia escritura para isso. No entanto, eles nunca ganharam dinheiro. A denominação não pagou para eles. Então, eles não foram pregar. Tinha que ter um salário de pregador. Quer dizer, de coração não. Só se ganhar. Creio que se Deus envia você em algum lugar, então Ele abrirá caminho para isso. Ele é o dono de tudo, Ele vai te abençoar. Assim que se Deus quer que você faça alguma coisa, Ele abrirá caminho para que aquilo aconteça. Não depende do homem, nada vai depender do homem quando é Deus. Se Deus quer que ocorra, Ele proverá um meio. Meu irmão e minha irmã, escuta isso nessa noite. O desejo do teu coração nessa noite, se está em acordo com a vontade de Deus, Ele vai prover para você nessa noite. Ele vai prover nessa noite para você. Amém? Então, se você já consegue reunir as 3 luzes vermelhas, vá adiante, faça aquilo, faça o que está no teu coração, quando as 3 luzes se alinharam. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Ali, um dia pregando em Chapecó, numa quarta-feira, aí no final veio como uma inspiração e eu falei, eu quero orar por pessoas aqui no altar, mas não pessoas que quando faz um chamado de altar, se quer oração, ela vem com motivo, sem motivo, se precisa ou não precisa, que virou um costume. Eu quero orar por se você tem uma necessidade. E veio ali umas 8 ou 10 pessoas, oramos, e veio uma irmã, entre as pessoas uma irmã, trazendo diante de Deus, no altar, a necessidade. Aí dali uns dias ela contou o testemunho, que o que ela veio no altar pedir diante de Deus, era o que ela vinha chorando, orando e pedindo a Deus, a conversão do esposo. E ela trouxe aquele dia, recebeu a oração, oramos, colocamos a fé em ação, e ela encontrou esse canal aberto para uma resposta. Não deu 15 dias, o esposo estava na igreja, firme, está ali até hoje. Amém? Então, irmãos, nós devemos, nesse tempo, fazer o que o profeta diz, afivelando ao nosso redor o cinturão da palavra, e estar firmes e caminhando. É um tempo, irmãos, difícil. Paulo disse que seria um tempo trabalhoso, é difícil, mas nós estamos aqui caminhando. Caminhando. Alguém vai chegar ali, irmãos. O arrebatamento está por suceder. O próximo mover de Deus é arrebatar o seu povo. Tudo que tinha que acontecer da parte de Deus já veio. O profeta veio a mensagem, as nações se quebrando, o esfriamento espiritual, eventos de doutrina de um lado para outro, varrendo o mundo, e acontecimento e mais acontecimentos, e maremoto, e terremoto, e lua sangrenta, lua de sangue, e isso e aquilo. Irmãos, estamos rodeados de sinais, apontando que a vinda do Senhor Jesus Cristo está por acontecer. E na mensagem Perguntas e Respostas, número 3, irmão Brana diz, nós temos que entrar no espírito dos últimos dias quando eles chegarem. Porque ele diz, uma pessoa que vai num baile, se não entrar no espírito da dança do baile, vai passar a noite toda sentada e no outro dia vai dizer que o baile não estava bom. E quando nós viemos à casa de Deus para adorarmos a Deus, e Ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade, primeiro temos que entrar no espírito da adoração para depois adorar a Deus. E quando entramos no espírito da adoração, e quando estamos diante de Deus, na adoração em espírito e em verdade, ali acontece a cura, acontece a bênção, a libertação, batismo com o Espírito Santo. Amém? Aleluias. E aí, para encerrar, ele diz assim, nesse parágrafo da mensagem, ele diz, e estamos vivendo nos últimos dias, eles estão aqui, e homens e mulheres adormecidos e não percebem. Então, irmãos, nessa noite, o que eu quero dizer, todos nós, vamos estar apercebidos da hora em que estamos vivendo. Você vem orando, ore mais.
Irmão Anildo, eu sou uma pessoa de jejum. Jejum e mais. Eu sou uma pessoa de consagração. Se consagre mais ainda. Vá se achegando a Deus, faça como Enoque. Enoque caminhava com Deus, andava com Deus, andou tanto com Deus, que o irmão Brana diz, numa tarde ele saiu para dar uma caminhada, e de repente foi caminhando e subindo os degraus, e subiu para a presença de Deus, foi embora, subiu até a presença de Deus. Aleluias! Agora, qual a atmosfera que estava ali envolvendo Enoque? Qual a atmosfera que estava ali quando aquela tempestade ali parecia que ia descer ali tanta neve de acordo com a meteorologia? E quando o irmão Brana foi descendo rápido da montanha, porque em poucos minutos não acharia mais o caminho e seria a morte, e uma voz diz, não, volte para cima da montanha. Voltar para morrer? Não, voltar para viver. Bem, eu segui andando, então a voz disse, volte para cima da montanha. Então eu tirei o chapéu e comecei a subir de volta. Quando cheguei ali, a voz disse, eu sou o Criador, eu criei céus e terra, eu criei todas as coisas. Quer dizer, aonde está o perigo, aonde está o problema quando estamos na presença de Deus? Ali não é morte, ali é vida. E há um velho hino que diz, não se pode matar um crente. Amém? E então a voz disse, fale com a tempestade. Mas eu falar? Sim, fale você com a tempestade. Quer dizer, não peça para mim fazer. Peça, fale. Então ele tirou o chapéu, encostou o rifle e disse, então, Senhor, então o negócio aqui agora é tomar autoridade, então. É isso. É isso, irmãos, é isso. Quando estivermos na vontade de Deus, de acordo com a palavra, na perfeita vontade, nós vamos pedir o que quiser e será feito. Esse é o título dessa pequena mensagem, fazendo a vontade de Deus. E o profeta diz, quando essa noivinha, quando essa noiva, essa raça eleita, esse povo especial, tomar conhecimento, saber o que Ele é, quando nós aqui nessa noite souber quem nós somos, seremos um povo invencível, irmãos, uma super raça na terra. Amém? Então, tempestade, eu te digo, ele não pediu para Deus fazer, eu te digo, volte para o teu lugar de origem, e que o sol brilhe aqui por 4 dias. O irmão Brana diz, não precisou esperar. O vento que estava trazendo a neve, que já estava caindo, começou a soprar ao contrário, começou a aparecer um azul ali no céu, de repente o sol brilhou e a neve começou a derreter. E houve bonança ali. E então, quando ele estava se regozijando de ver a palavra dita e aquilo acontecendo, a voz disse, você não quer passear um pouquinho comigo? Senhor, seria um prazer caminhar contigo, seria uma honra poder passear. Você não quer passear com Deus um pouquinho nessa noite? Vamos nos pôr em pé? Aleluias! Glórias a Deus, feche os teus olhos. Eu creio num Deus sobrenatural. Eu creio e prego num Deus sobrenatural. E essa noite é uma noite especial para você. Essa noite será um marco na tua vida. Vai ser aquele ponto que você vai apontar e dizer, aquela noite eu consegui a minha vitória. Para te encorajar a tua fé, para aumentar o nível da tua fé nessa noite, eu quero te dizer, eu acabo de vir do Amazonas. Estava ali, fui visitar umas aldeias indígenas, aldeia indígena mesmo, vivendo o habitat dos índios. Fui lá na aldeia deles, almocei com eles, preguei com língua, com tradução para o caxiuana, para a língua waiwai, e subindo umas cachoeiras ali em direção ao Suriname, eu e o pastor Socorro e 2 índios de guia e de tradutor. Nós subimos um meio-dia abaixo de chuva para chegar na aldeia caxiuana, pregamos ali, almoçamos com os índios e descendo aquelas cachoeiras, a nossa canoa virou. Um índio caiu
e o pastor Socorro caiu. A canoa encheu de água e nós ficamos em cima, eu e um outro índio. E a canoa vai de mal a pior ali, até que agarramos no mato e se agarramos ali. Olhei para trás, vi o índio e o pastor Socorro se afogando para trás de mim. A uns 5 metros ali, sem poder fazer nada. Quando eu fui pular para ir, o índio em cima da canoa disse, não vá, não pula, tira a água da canoa. E agarrado no mato e tirando água, de repente aquela correnteza ali pegou e arrastou os dois. Nós só via a testa deles fora da água, assim, sendo arrastada, e passaram por nós e se foram. O índio e o pastor Socorro, e ele é grande, é pesado. Aí lá pelas tantas, lá para baixo, nós já não via mais eles, ele falou para o índio do lado dele, que era o meu intérprete, ele disse, eu estou morrendo, eu vou afundar, não aguento mais. Quando ele disse isso, ele ia descendo arrastado assim, em pé, isso em pé sendo arrastado, cachoeira abaixo. Quando ele disse que ele ia morrer, que ele não tinha mais força, ele abraçou uma pedra, ele deu com o peito dele numa pedra. Ele abraçou a pedra e subiu em cima dela. Aí o índio viu que ele recuperou um pouquinho, ele disse, agora nada rápido para fora que aqui tem piranha. Antes que dê um ataque de piranha, sai para fora. Chegamos lá na aldeia, fomos contar para o cacique, e o cacique disse, não tem pedra ali. Não, mas tem, porque a pedra bateu no meu peito, eu abracei a pedra. Ele disse, não, eu moro aqui, eu sou nascido, criado aqui, ali não tem pedra. Então, glórias a Deus que Deus criou uma pedra e colocou ali naquela hora. Porque era necessidade uma pedra ali. Aleluias! Glórias a Deus! É difícil, tá difícil, irmão, tá difícil, irmã. Parece que não tem jeito, tem, diante de Deus nessa noite tem jeito sim. Saímos desse lugar, fomos para um outro lugar, testificar ali para um pastor que está vindo ele com toda a igreja também aceitar essa mensagem. Mas quando Deus se move, o diabo também se move. Estávamos subindo de canoa a um rio, debaixo ali, subindo contra a água, uma água muito forte, e um barco grandão descia a contramão. Numa curva do rio, daí jogamos para a beira e o barcão veio para dar em cima, no meio. Quando eu vi que estava batendo no meu colega, eu me joguei, e ele pulou também. Irmãos, quando eu pulei no barranco, eu caí de volta, era alto o barranco. Quando eu pulei na água, o barco já tinha batido na canoa e estava passando. Eu fiquei entre o barranco e o barco passando aqui, eu fiquei ali. Irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E o profeta diz, Ele te dá a graça suprema para a hora suprema. Onde não tem mais jeito, se Ele estiver ali, tem jeito. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Se você tem uma necessidade nessa noite, não importa qual é a tua necessidade, não me interessa. Para Deus curar uma gripe, uma dor de dente, um câncer, não é nada diferente. Venha para o altar, se você tem uma necessidade. Deus muda o resultado de um exame. O médico diz que não, o médico dos médicos diz que sim. E quem tem a última palavra é Ele. Vá orando, vá pedindo a Deus aquilo que você veio buscar. Peça com fé. Tenho a chave da vitória. Quem manda aqui agora é quem crê em Jesus. Ele deixou a porta aberta e tudo que era meu, o diabo devolveu. Feliz sou eu. Ele
está aqui para te devolver nessa noite. Nós cremos na oração, na unção com óleo, e é o que o pastor Jorge vai fazer nesse momento. Vim buscar o que perdi, Satanás foi quem roubou a paz com que o Senhor me abençoou. Pois nas mãos de Satanás havia um decreto, condenação por certo, sem recurso algum. Eu estava entregando a partida, já entregando os pontos, achando que não tinha jeito. Coloca a tua fé nessa ação. Coloca nessa noite a tua fé em ação. Coloque a tua fé em ação. Quando de repente surgiu Jesus, dono do mundo, desceu profundo, foi no inferno pra me salvar. Tenho a chave da vitória. E aquele decreto por terra caiu, ele não mudou. Jesus é o mesmo que desceu do céu. Jesus é o mesmo que ao céu subiu. E nessa noite tenho a chave da vitória. Quem manda aqui agora é quem crê em Jesus. Ele deixou a porta aberta e tudo que era meu o diabo devolveu. Feliz sou eu. Glórias a Deus. Se em teu viver existe um vazio, e se não pode cantar com os que cantam para Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz será, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor entregar. Aceite agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar e para sempre guiará o
teu caminho e com amor ao céu te levará. Feliz será, jamais verá tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Pode seguir solando. Feche os teus olhos. Estamos nessa presença tão maravilhosa. Jesus sempre tinha bênçãos para aqueles que vinham ouvir o seu sermão, mas a bênção maior que ele sempre desejou dar é a salvação. Se tiver alguém nessa noite que tem fraquejado, você tem tido suas debilidades, suas fraquezas, se quem sabe você está fora da ceia, eu não sei. Se você deseja vir receber uma oração, se você que está em nosso meio nessa noite ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, você não se entregou a Ele, se você foi batizado, mas num batismo que não é o bíblico, que é em nome do Senhor Jesus Cristo, você foi batizado quando criança, não há batismo de criança, não há outro batismo, Pai, Filho, Espírito Santo, não, isso não é de acordo com a palavra. O cumprimento é batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Teria alguma mão nessa noite para levantar e dizer: eu aceito, eu quero ser batizado ou batizada em nome do Senhor Jesus Cristo? Teria alguma mão? Eu gostaria de orar por você. Se alguém em nosso meio deseja aceitar o Senhor Jesus Cristo. Tem ninguém? Você aceita o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Uma alma salva vale mais que 10 mil mundos. Vem para o altar, vem para o altar. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Nesse momento há festa ali no céu. E nós também estamos em festa aqui. Tem mais alguém que deseja aceitar o Senhor Jesus Cristo nessa noite? Eu também fui batizado em uma denominação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E há 12 anos atrás, alguém parou para me mostrar a palavra que diz que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu fui para a água para ser batizado de acordo com a palavra. Tem alguém, tem mais alguém que deseja vir ao altar? Eu creio que tem. Onde está você? Essa é a maior decisão da tua vida. Tomar o nome do Senhor Jesus Cristo, que perdoa todo o pecado. Onde está você? Eu creio que tem mais alguém. Onde está você? Onde está? A Bíblia diz, a palavra de Deus: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais vossos corações, mas creia, é Deus te apresentando o caminho, Ele mesmo, a salvação. Eu não vou insistir, mas eu creio que tem mais alguém nessa noite. Nessa hora, quando é feito um chamado de altar, há duas vozes ali. Deus dizendo: venha minha filha, venha meu filho. Sou eu, sou teu Deus, eu quero te abençoar, quero te salvar, quero te perdoar, quero mudar a tua vida, quero dar um novo rumo na tua caminhada.
Eu quero estar contigo, mas uma outra voz diz: não, não levanta a tua mão. Deixa para o mês que vem, deixa para mais tarde, deixa para um outro culto. Quem de nós aqui pode garantir que vai deitar e vai acordar respirando amanhã? Enquanto oramos por esse jovem aqui no altar, se tem, eu creio que tem mais alguém, que essa palavra desceu no seu coração. Enquanto oramos, esse é o dom que Deus me deu. Eu reconheço que esse é o dom que Deus me deu. Pregar essa palavra como ela é, pregar essa mensagem e ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. E tudo que eu peço a Deus, tudo que eu oro, eu peço a Deus que eu quero ser um ganhador de almas. Enquanto nós oramos por esse jovem, você que sentiu isso no teu coração, venha para o altar. É a maior decisão da tua vida, você dar um passo para o Senhor Jesus Cristo. Pai, glórias a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Pastor Jorge. E esse é o maior milagre que existe. Não existe milagre maior do que este. Amém? É uma vida se posicionar, uma vida vir aos pés do Senhor Jesus. Isso é a vida que está pulsando no meio do povo de Deus, trazendo vida para as pessoas. E é isso que nós queremos, amém? Eu creio que todos foram abençoados esta noite. Todos foram abençoados pelo Senhor. Eu creio que você foi. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então vamos agradecer, né? O que é que podemos fazer? É agradecer pela palavra, por tudo que ouvimos. Aleluia. Antes eu quero orar por a chave. Senhor, aqui veio esta chave deste veículo que o Senhor tem dado ao nosso irmão. E eu sei que o Senhor fez isso, meu Deus, para ajudar esta família a vir, para o meu irmão trazer sua esposa, trazer seu pequeno filho a vir à igreja. Esse é o desejo pelo qual está fazendo esse esforço. Foi o Senhor que colocou este desejo no seu coração. Oh, meu Deus, e agora que o Senhor possa abençoar este veículo, que a bênção do Senhor venha, para que se livre, Senhor, de acidentes, dos males, que o Senhor coloque a sua mão em cima, sempre que for utilizado para a obra do Senhor, o anjo do Senhor acompanhe o meu irmão cada vez que ele entrar neste veículo, e que seja para a glória do seu nome. Também nós lhe agradecemos pela sua presença neste lugar, pela tua palavra que veio ao nosso coração. Nós te louvamos porque o Senhor sempre está cuidando de nós, e sei que uma grande obra foi feita esta noite em vida de pessoas. Ó Deus, por esta salvação nesta alma, que o Senhor confirme as suas obras sempre neste lugar, de salvação, de cura divina, de enchimento do Espírito Santo. É isso que precisamos. Que nos dê uma semana abençoada, que estejamos, Senhor, na tua direção e o Senhor na nossa frente, guardando e livrando onde cada um de nós estivermos. Nós entregamos nossa vida em tuas mãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe. Cumprimente o seu irmão, sua irmã. Não esqueça que quem não pegou sua mensagem sobre fé, pegue ela ali agora. Aqueles que querem o DVD da Bíblia Mobrando ali na cidade de Jeffersonville, já fala com o irmão Fábio no final. Cumprimente o seu irmão, sua irmã.